Bom, de Brasília eu vou para São Paulo, vou conversar com ele. O querido governador de São Paulo, João Dória Júnior, sempre muito atencioso conosco, sempre muito solícito. Só para avisar o ouvinte e o nosso internauta que está acompanhando pela TV O Tempo, São Paulo detém o segundo maior orçamento da União, ou seja, o maior orçamento é o governo federal, o segundo é o governo de São Paulo. Então, se São Paulo fosse um país, né, isso é inadmissível, não tem como na nossa Constituição separar o estado, aquela coisa toda. São Paulo seria uma das maiores economias do mundo, tá? Em população seria, acho que a 32ª, se eu não me engano, e em economia ficaria entre os 10 ou 11º. Se eu tiver errado, o governador vai me falar, e eu quero falar sobre isso com ele hoje, sobre economia principalmente, e claro, vamos falar sobre a pesquisa Datatempo também, a posição dele nas pesquisas, já que ele é um dos presidenciáveis. Muito boa tarde, governador João Dória Júnior, um prazer ter o senhor novamente aqui no Alerta Super. Sapia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, feliz, acabei de tirar a máscara aqui, feliz de estar com você mais uma vez, obrigado pelas referências, estava lhe ouvindo aqui, estava acompanhando, lhe assistindo também, muitíssimo obrigado, um prazer estar aqui com você. Governador, como é que nós podemos colocar São Paulo em termos de Brasil, até para a gente ter uma referência na questão economia, já que na pesquisa Datatempo que nós fizemos, estamos soltando recortes aí durante toda a semana, fizemos isso como uma festa da inauguração da nossa sucursal em Brasília, e eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor poderia comparar São Paulo com o Brasil hoje, em termos de arrecadação, de renda per capita, de investimento. O senhor poderia fazer um check-up aí pra gente sobre isso? Sapia, vamos tentar fazer esse check-up, um check-up rápido, né? Sim. Eu diria que é um fast track aqui de check-up, com algumas informações. São Paulo tem a maior economia do país, 36% da economia brasileira roda aqui em São Paulo. O PIB previsto para esse ano de São Paulo, crescimento 7,5%, 7,5%, enquanto o PIB do Brasil previsto é de 5,1%. Por isso é que eu fiz a menção de que 36% do PIB brasileiro é de São Paulo, portanto, nesse 5,1%, 36% representa a participação de São Paulo. Eu diria que sem São Paulo o PIB seria de 3%. Eu daqui a pouco explico por que o PIB de São Paulo está sendo tão expressivamente maior do que 50% maior do que o PIB nacional. 46 milhões de habitantes, é o estado com a maior densidade populacional. O maior colégio eleitoral também do país é aqui em São Paulo, e um estado que é o espelho do Brasil. Sabia que você tem todas as matizes do país estão aqui, os mineiros, os pernambucanos, os gaúchos, os goianos, os baianos. Eu mesmo sou de origem baiana. Estamos aqui em São Paulo, é o estado e a cidade que abraça a todos. Do ponto de vista ainda da economia, a economia de São Paulo, do ponto de vista do seu volume de produto interno bruto, é uma economia maior do que a do Chile, maior do que a do Peru, maior do que a da Argentina, maior do que a Colômbia. Só somos menores do que o Brasil e o México. E o México a diferença não é tão grande, portanto é uma economia muito robusta. E mantemos também aqui programas significativos na área econômica sob a conduta do Henrique Meirelles, que você conhece bem. Sim. Foi ministro da Fazenda do governo Temer, foi presidente do Banco Central do Brasil durante 8 anos, aliás, e foi presidente mundial do Banco Boston. Temos 8 ex-ministros do governo Temer que atuam como secretários aqui em São Paulo. Aqui também espelhamos no nosso secretariado um pouco do Brasil, com pessoas de diferentes origens aqui. Aqui temos mineiros, goianos, gaúchos, amazonenses, pessoas também pernambucanos, cariocas, que compõem aqui o nosso secretariado, um bom time. E na área econômica, com Henrique Meirelles na Fazenda, com a Patrícia Ellen, que você, não sei se você teve a oportunidade de entrevistá-la, mas já. Eu acho que teve uma vez participando com você, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, uma brilhante secretária. O Nelson Baeta Neves, que é o secretário de Planejamento, perdão, o secretário de Orçamento e Gestão, e mais recentemente incorporamos Rodrigo Maia,
que é o secretário de Planejamento Estratégico para as áreas de desestatização aqui no governo de São Paulo. Bom time, boa equipe, fazendo um bom governo, felizmente. O que a gente percebe, né? Eu fiz questão de tocar esse assunto, até porque eu já disse isso em outra entrevista, foi a primeira entrevista que fiz com o senhor, já governador, que o senhor montou um time de secretários a nível de ministros, né? Um time de primeira. E se você for colocar no papel, como se fazendo uma alusão ao futebol, dá de goleada nos ministros que nós temos hoje, porque quando você vê um PIB crescendo 50% a mais do que o PIB nacional, elevando esse PIB nacional para 5,1, porque representa 36%, que é mais de pouco mais de um terço do PIB nacional. A gente vê que São Paulo anda para frente, que São Paulo, até vou brincar aqui, o senhor usou isso na campanha de prefeito, né? Acelera São Paulo, o senhor acelerou São Paulo na economia e mesmo com a pandemia, né, governador? É verdade, Sapir, e obrigado até por essa lembrança. Sim, em 2020, o pior ano da pandemia, São Paulo cresceu positivamente, um crescimento. O Brasil decresceu, o Brasil teve recessão, menos 4 pontos negativos. São Paulo teve 0,4 positivo, pouco, mas dada a circunstância de que o país teve um período recessivo, agudo, eu diria até, São Paulo conseguiu sobreviver com um crescimento positivo. E também em 2019, tivemos um crescimento 30% superior ao Brasil. E não era assim, Sapir. Outro dia um amigo meu, até atento, mas ele dizia, não, São Paulo sempre cresceu mais do que o Brasil. Não. Em 2018, 17, 16 e 15, foram 4 anos onde São Paulo cresceu menos do que o estado do Mato Grosso, por exemplo, em Mato Grosso do Sul. São Paulo não liderou o crescimento no Brasil, agora está liderando. De novo, o efeito de uma boa equipe, você foi generoso ao fazer essa menção, bom programa de governo, um governo liberal, desestatizante, nosso governo é um governo pró-privado, mas que tem responsabilidade social também, com amplos programas de proteção social aqui em São Paulo. E a fórmula está dando certo, um governo descentralizado, participativo, um governo plural, aqui nós nos respeitamos, temos um time, como você mencionou, extremamente eficiente, extremamente integrado e bastante descentralizado. Vem funcionando bastante bem. Governador, eu sei que o tempo do senhor é muito corrido, a Márcia já deve estar aí pedindo para acabar, que eu sei que o senhor precisa ir para outros compromissos, mas eu não posso deixar de citar política. Como eu disse no início do programa. A Márcia está aqui do meu lado, vigiando você, viu? Mande meu abraço carinhoso a ela. Acontece o seguinte, o nosso grupo aqui, a Sempre Editora, inaugurou, vamos colocar assim, segunda-feira passada, o escritório em Brasília. Inclusive, até o final do ano vamos estar com o escritório em São Paulo também, tá? Foi um pedido que nós fizemos ao nosso Vitório Medioli, vai estar também na segunda-feira, até o final do ano vamos estar em São Paulo. Boa notícia. Nós estreamos com uma pesquisa do nosso grupo também, que é o Datatempo. Nós temos 2 estúdios de pesquisas independentes, mas são do grupo, que é o Datatempo e o CP2. E o Datatempo fez uma pesquisa com vários recortes, né? Até o Ricardo comentava que sábado agora vai sair sobre torcidas de time de futebol. Até brinquei que os torcedores do Santos são os mais velhos, né? Por causa de Pelé e tal. Mas o Flamengo é maior porque tem muito terceirizado, aquele cara que torce no time da cidade e tudo mais. Mas falando em política, me chamou a atenção, e como eu sei da seriedade da pesquisa, é que hoje no Brasil, apesar de se falar em uma disputa entre Bolsonaro e Lula, a maioria hoje quer uma terceira via. Isso está na nossa pesquisa. A maioria quer uma terceira via, não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Só que essa terceira via está dividida. O senhor aparece na pesquisa em 5º lugar, na nossa pesquisa, atrás de Lula e Bolsonaro, de Ciro e de Sérgio Moro, que nem sabe se candidato vai ser, mas foi colocado, né? E no segundo turno, que nós fizemos somente com realmente os pré-candidatos aí, o senhor ganha do Bolsonaro de 46 a 34. Então, quer dizer, se for pro segundo turno, o senhor ganha. Contra o Lula, o senhor perderia 55 a 22. Isso é a pesquisa hoje nossa aqui. Mas o votos em branco, mais de 20%. Então, quer dizer, tem aquela coisa, o cara que fala que vota em branco hoje é aquele cara que está indeciso ainda. Eu vislumbro na minha leitura
que tem muito a crescer essa turma. Eu vou entrevistar uma empresária aqui agora, que está aqui no shopping conosco, nós estamos com o estúdio no shopping. Na hora que eu falei que o povo não quer nem Lula nem Bolsonaro, ela fez assim com a cabeça. Quer dizer, é isso que eu ouço. Todo mundo hoje fala assim, que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Porque quem quer mudança, gente, e a nossa pesquisa diz que o brasileiro quer mudança, não pode querer que volte Lula ou que fique o Bolsonaro. Ele tem que escolher uma outra coisa. Mas o senhor ainda vai passar por uma prévia no seu partido. E eu queria que o senhor explicasse pra gente como é que funciona essa prévia. Eu sei que o senhor quer realmente ser candidato, servir o país. E explique pra gente como é que o senhor vai fazer para reverter esses números e ser conhecido no Brasil. Sapir, primeiro registrar aqui que a torcida do Santos segue sendo uma torcida jovem. Eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui do alto dos meus 19 anos, portanto sou um adolescente, um pós-adolescente e sou torcedor do Peixe. Então só para registrar isso aí para você. Viu? Cuidado com a segunda divisão, hein? Estamos numa má fase, mas vamos superar essa má fase sem o descenso, ainda na primeira divisão. Mas estamos organizando o time, organizando administrativo e financeiramente o Santos Futebol Clube, o glorioso Peixe. Em relação à pesquisa, até uma informação. Hoje há uma indicação de que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro deverá ser candidato ao Senado. No pelo Paraná. seu estado, o estado do Paraná. Exatamente. Há uma indicação e eu tendo a acreditar que será mais provável essa opção do Sérgio Moro em relação às eleições de 2022. Eu também aqui registro a minha admiração por ele como juiz, pelo período em que ele liderou a Lava Jato. Mas creio que há muito mais chances dele disputar uma vaga ao Senado, se ele desejar, evidentemente, vir para a política, a vida pública, do que para a presidência da República. Portanto, essa lista vai diminuindo ao longo dos meses e das próximas semanas, ela vai se afunilando também. Sim. Até o Datena está na pesquisa. Pois é. O Datena também é louco para estar numa pesquisa. Depois, na última hora, ele desiste. É verdade. Eu tenho respeito por ele, mas em 2016 ele desistiu, depois 2018 desistiu, depois 2020 desistiu de novo, mas de qualquer maneira é um bom nome, é uma figura de projeção nacional. Prévias, que você havia feito a pergunta, Sapir. Prévias do PSDB vão acontecer no próximo dia 21 de novembro. Temos 4 candidatos disputando, além do nosso nome, temos também Tasso Gereissati, senador pelo estado do Ceará, Arthur Virgílio, ex-senador pelo estado do Amazonas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Portanto, bons candidatos no PSDB disputando as prévias, que serão no dia 21 de novembro. E eu adoro prévias, aliás, sou filho das prévias. Disputei as 2 únicas prévias realizadas até hoje aqui no Brasil, em 2016 e 2018. Tive o privilégio de vencer as prévias em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, e depois ganhar as eleições no primeiro turno, pela primeira vez na história política eleitoral aqui de São Paulo. Em 2018, venci as prévias também, eram 4 candidatos, enquanto em 2016 eram 5 candidatos, e me tornei também, obtive resultado positivo e me elegi governador de São Paulo. Portanto, sou filho das prévias, grande defensor das prévias, elas valorizam o debate, constroem, agregam, somam e vão certamente produzir o seu candidato vencedor a melhor opção para a chamada terceira via. Essa mesma que essa ouvinte, essa espectadora e essa seguidora que está aí perto de você fez o sinal com a cabeça quando se falou em terceira via. Será fortalecido o nome do PSDB para essa chamada terceira via e bastante amparado e bastante legitimado pelas prévias do PSDB. Então, eu estou bastante confiante e principalmente no processo democrático das prévias do nosso partido. Ô, governador, eu estou recebendo mensagem da Grácia. A Grácia, eu confesso que eu não conheço, mas é prima da minha esposa. Diz que é fã do senhor e tal, que vai votar no senhor, não sei o quê. Mas o senhor é pouco conhecido aqui em Minas Gerais, o senhor vem pouco aqui em Minas Gerais, já convidei o senhor várias vezes para vir aqui. Eu sei que o senhor é muito ocupado aí no governo de São Paulo, mas o senhor tem que vir para cá, passear no Mercado Central, vir aqui no Shopping Itaú Power, onde nós estamos com o estúdio da rádio. E aí eu pergunto pro senhor,
Por que é que o PSDB de Minas está de biquinho virado pro senhor, hein? Vamos resolver esse problema? Não é o PSDB de Minas, são alguns do PSDB de Minas. Há vários outros onde nós estamos absolutamente abraçados dentro do mesmo ritmo e principalmente dentro do mesmo objetivo. É uma questão de tempo também, nós vamos abraçando, agregando todos na mesma direção. E eu vou aí a Minas. Eu irei a Minas agora no início de outubro. Eu vou pedir para a Márcia depois te avisar as datas, os horários. Devo fazer 2, talvez até 3 cidades de Minas. Obviamente estarei em Belo Horizonte também. Mas serão 3 cidades nessa visita, dentro das prévias, do movimento das prévias do PSDB. Então a Márcia vai te avisar para que você, primeiro, se você puder estar, os encontros são abertos aos filiados do PSDB e, obviamente, aos jornalistas também que queiram acompanhar. E aí teria a oportunidade de te abraçar pessoalmente e te agradecer também pelas 2 oportunidades, essa é a segunda que nós estamos juntos. Queria fazer uma observação, Sapia, se você me permitir. Claro. Na verdade, agregar uma informação, que é na educação. Eu, se tiver o privilégio de receber a indicação do meu partido, do PSDB, para disputar a presidência da República, vou escolher uma candidata a vice-mulher. Nós teremos uma mulher como candidata a vice, dada a representatividade das mulheres no país, a importância, a igualdade, a proteção, e também o fato de nós termos 53% de mulheres eleitoras aqui no Brasil. As mulheres têm que ser empoderadas e concretamente. São Paulo tem 64% de mulheres em posições diretivas aqui do governo, entre secretárias executivas de governo, presidentes, vice-presidentes de estatais e de autarquias. 64%. As mulheres defendem a igualdade, 50-50. Aqui nós somos além. Aqui 64% das posições de comando em São Paulo são comandados por mulheres. E uma das razões até do nosso governo estar indo bem é a sensibilidade, a perseverança, a dedicação e a lealdade das mulheres que estão em áreas de comando no governo de São Paulo. E um dos pontos onde as mulheres nos ajudaram muito a formatar a proposta e a ação do governo é educação. Sabia? Aqui em São Paulo, educação é a prioridade. Será a prioridade também no nosso programa de governo, no plano federal. São Paulo tinha 363 escolas de tempo integral. Sabe quantas nós temos hoje? Não. 1.878 escolas de tempo integral. 6 vezes mais. E até o final deste ano serão 2.000 escolas de tempo integral. Escolas de tempo integral mudam a vida de um jovem e o colocam em condições competitivas e de boa formação para o mercado de trabalho e o mercado de empreendedorismo. São 8 horas de aula dia. Jovens que estudam em escolas de tempo integral ficam protegidos e amparados enquanto seus pais podem trabalhar ou podem procurar emprego. Recebem 5 alimentações por dia, alimentações com segurança alimentar, com qualidade proteica. Tem aulas de educação física e de diferentes tipos de modalidade esportiva. Tem aulas de educação artística, naquilo que o jovem tem como seu maior desejo, ou a arte plástica, ou a dança, ou a música, ou o canto, ou a interpretação. Ele escolhe aquilo que ele mais gostar. E aulas de inglês, o inglês para todos, mas um curso robusto de inglês, Sapia, para que este jovem, no ensino fundamental, saia com os princípios básicos que lhe permita falar inglês e compreender e ler em inglês. E os melhores, os campeões, serão premiados com viagens de 15 dias aos Estados Unidos ou à Inglaterra, com o patrocínio de instituições privadas aqui de São Paulo que aceitaram participar desse programa. Imagina a alegria de um jovem que veio de uma comunidade vulnerável, tendo a oportunidade de estudar 8 horas por dia, de se alimentar de forma adequada. Ainda na sexta-feira à noite, ele leva uma merenda para casa para compartilhar com os seus familiares, recebe o ensino digital, ele tem um tablet, ele não aprende no papel e na caneta, ele aprende com tablet, tem a escola com Wi-Fi, tem internet acelerada, tem professores também no campo digital, não são professores analógicos, tem escolas reformadas e tem a perspectiva de um futuro maravilhoso, porque ele sairá em condições competitivas no mercado de trabalho e não apenas para os jovens de famílias de classe média que têm o privilégio de estudar em escolas privadas. Quem estuda em escola pública aqui em São Paulo terá, muito em breve,
a oportunidade de ser tão competitivo quanto aquele que estuda numa escola privada. Olha, eu falei para o senhor no início que o senhor precisa mostrar mais o que o senhor faz em São Paulo, que é maravilhoso. Eu acompanho diuturnamente o trabalho do senhor e de outros governadores de outros estados também. Mas o senhor não pode fazer muita propaganda, porque senão a migração para São Paulo vai aumentar, depois vai faltar escola. Eu vou lá para São Paulo porque aqui tá ruim. Porque tá ruim no Brasil todo, a economia vai mal, em São Paulo vai bem, o cara vai tentar a sorte aonde? Vai tentar em São Paulo, que lá é maior, vai arriscar lá. Eu me lembro quando Jaime Lerner, finado Jaime Lerner, era prefeito de Curitiba. Ele começou arquiteto e urbanista sensacional, inclusive foi governador depois com a minha sogra, a época foi vice dele, Emília Belinati, por 2 mandatos, e ele fez uma propaganda de Curitiba era uma cidade maravilhosa, acho que na época o senhor era presidente da Embratur, se não me falha a memória. Exatamente, e fez uma propaganda de Curitiba tem corredores de ônibus, Curitiba é cidade limpa, Curitiba não tem favela, não sei o quê. Curitiba foi inundada por pessoas, e aí começou na região metropolitana, aquela coisa descontrolada, de construções inapropriadas, e infelizmente acontece. Então não faça muita propaganda não, governador, nós temos que estudar essas propagandas. Governador, a minha querida colega Helenice Laguardia, que já entrevistou o senhor também, me pergunta aqui se essa mulher vice pode ser das Minas Gerais, governador. Pode ser das Minas Gerais, pode ser de qualquer estado brasileiro. Sendo uma mulher e sendo brasileira, sendo capaz, sendo honesta, ela pode sim ser indicada à vice-presidência da República. Eu tenho uma grande admiração pelas mulheres. Já tinha no tempo em que atuava no setor privado, das empresas das quais eu me afastei, já tem 6 anos. Hoje tenho um filho que comanda com uma estrutura altamente profissional, um pouco na linha do nosso Medioli, de quem eu gosto muito e admiro bastante também. Eu tinha 87% de profissionais, diretoras e gerentes mulheres. Você vê que eu tenho uma história já de vida, de respeito e de apoio às mulheres. Então, Helenice, sim, teremos uma mulher, poderá ser, por que não, das Minas Gerais. E eu queria fazer uma observação também, Sapir, aqui da lembrança do Jaime Lerner, faleceu recentemente. Sim. Uma grande figura, um grande brasileiro, um arquiteto, um urbanista, entre os melhores do mundo. Ele recebeu prêmios internacionais pelos trabalhos que realizou, não só em Curitiba, mas em várias partes do país, outras cidades, inclusive aqui, capital de São Paulo, e no exterior também. E São Paulo, Sapir, está sempre de braços abertos para os mineiros, para os pernambucanos, para os baianos, para todos. Aqui é a terra de todos. São Paulo é a cidade espelho, a cidade coração. Nós adoramos receber as pessoas aqui. Podem vir, serão bem-vindos. E olha, geramos aqui, Sapir, no primeiro semestre, de janeiro a junho, 497 mil novos empregos em São Paulo. Previsão do CAGED, que não é um órgão do Estado, é um órgão federal, é de mais 700 mil novos empregos em São Paulo nesse segundo semestre, ou seja, 1.200.000 novos empregos gerados neste ano de 2021. A economia indo bem em São Paulo, obviamente gerando empregos, mas também ajudamos o Brasil. Se São Paulo vai bem, ajuda o Brasil a ir bem, porque aqui se consome pelo menos 1/3 de tudo que o Brasil produz, inclusive nas Minas Gerais. Ô, governador, para finalizar esse papo de política, como é que o senhor vai lidar na campanha com essas fake news? Eu vi esses dias um jornalista afirmando que o secretário do senhor Henrique Meirelles iria ser vice do Lula, ou então que o Lula já tinha fechado com a Luísa Trajano, que tem muito mais alinhamento com o senhor do que com ele, seria um excelente nome para o senhor também de vice. Como é que o senhor vai lidar com essa questão das fake news aí, hein? Bem colocado, Sapir. Essa é uma política, a política da mentira. Fake news é mentira, política mentirosa. Óbvio que não tem menor procedimento, melhor procedência em relação a Henrique Meirelles. Henrique Meirelles não foi convidado e, se for, eu tenho certeza que agradeceria gentilmente, mas declinaria. Ele é um homem educado. Embora tenha sido presidente do Banco Central no governo Lula, ele hoje está num outro posicionamento. Tempos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, não é o mesmo tempo de hoje. O tempo do passado não se reproduz necessariamente no tempo de hoje. E a Luizinha Trajano, que você colocou muito bem, minha amiga querida, tenho muita estima, muita admiração por ela. Também não vejo a Luizinha dentro deste campo de esquerda, extrema esquerda. Vejo a Luísa mais dentro de um campo liberal, de centro,
centro-esquerda, centro-direita, mais na linha que nós estamos caminhando, do que propriamente naquela do ex-presidente Lula. E há outras fake news até piores do que essas, de forma destrutiva à biografia de candidatos, a atitudes, a princípios. Isso vai ser, infelizmente, nós teremos muitas fake news nas eleições de 2022. E a sua lembrança é oportuna. Mais um ponto de muita atenção, Sapir, para o Superior Tribunal Eleitoral. E também os tribunais regionais eleitorais terão que ser muito atentos e extremamente rápidos também, porque o dano que uma fake news pode provocar num candidato, isso acontece em 24 horas, não é em 24 dias. Se não houver uma ação muito rápida, você, por produzir mentiras, pode liquidar uma candidatura em 24 horas. Com certeza, com certeza. Pode destruir não só candidatura, mas também vida pessoal. A fake news é impressionante. Hoje eu fui entrevistado hoje por um colega da Bahia, da Rádio Cultura da Bahia, o Gil Dilon, e falando sobre fake news, nós citamos um último caso aí que explodiu, que foi aquela jovem atriz da Rede Globo, a Paola Oliveira, que foi colocado que ela teria dado uma entrevista dizendo que se a Globo fechasse, se o Bolsonaro ganhasse e não renovasse a outorga da Rede Globo, a concessão, as atrizes da Globo todas teriam que se tornar prostitutas porque não tinha outra televisão aqui. Ela nunca falou isso, quer dizer, foi uma fake news utilizando o nome dela e viralizou de uma forma absurda, quer dizer, um fato para citar mais corriqueiro porque é uma pessoa famosa, conhecida aí, mas é muito complicado essas fake news e precisam ter leis mais rígidas e mais céleres para punir esses culpados. Você tem toda a razão. Aliás, uma notícia totalmente, eu li essa noite, totalmente improcedente. Aliás, essas fake news surgem diariamente, é impressionante. E eu fico triste também, Sapir, que haja esse chamado gabinete do ódio lá em Brasília, que estimula muito a produção dessas fake news. Fico triste porque você destrói reputações, destrói nomes. Imagina falar uma coisa dessa das atrizes da Rede Globo que terão que se prostituir para poder sobreviver. Isso é de uma maldade absoluta. Além de, obviamente, ser um absurdo, mas é de uma maldade absoluta. Às vezes, pessoas mais simples, mais humildes, que não têm acesso a informações corretas, acabam recebendo uma informação como essa e são impactadas. E até que se desfaça a mentira, o dano já está feito e, em alguns casos, como você mencionou, torna-se irreversível, né? Para finalizar, o governador, não posso deixar de falar sobre saúde, Covid, pandemia. O senhor começou agora, finalizou o contrato do Butantan com o governo federal, agora está entregando vacina diretamente para os estados, negociando com alguns estados da nação. Como é que foi o investimento do estado de São Paulo em saúde? Porque em números, evidente, São Paulo tudo é maior. Onde que tem mais preso no Brasil, detento? Em São Paulo. Onde que tem mais mulher no Brasil? Em São Paulo. Onde que tem mais? Tudo é em São Paulo. Onde morreu mais gente de Covid? É em São Paulo. A população é maior. Mas eu queria saber em relação ao investimento, porque a Covid trouxe o ônus e o bônus, né? Muitos hospitais saíram ganhando com equipamentos, com mais qualidade, com mais médicos. Sabia, bem colocado no tema da saúde. Nós aqui em São Paulo tínhamos, apenas como referência para você ver como você está certo, tínhamos antes da pandemia 3.200 leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, nos hospitais aqui de São Paulo. Hoje nós temos 7.800 leitos de terapia intensiva, ou seja, há 2 anos, menos de 2 anos, 3.200 leitos, agora 7.800 leitos. Temos mais leitos de UTI do que a Espanha, um país com uma população semelhante à de São Paulo, 45 milhões de habitantes, e uma dimensão geográfica também muito próxima de São Paulo. Nós temos mais leitos de UTI em São Paulo do que toda a Espanha, um país desenvolvido e um país da União Europeia. Também os recursos humanos, porque onde você tem UTI, você precisa ter uma equipe também de fisioterapeutas, médicos e intensivistas. Cada leito de UTI são 5 profissionais em torno desse leito de UTI. Então, nós aumentamos e muito também a população médica e paramédica contratada nos hospitais públicos aqui do estado de São Paulo. E tudo isso, agora que estamos baixando, e no caso de São Paulo, baixando bem o nível de ocupação dos hospitais, de leitos de UTI, de internações, infelizmente também caindo o número de mortes, estamos colocando isso à disposição da população para as suas necessidades
cotidianas e até aquelas cirurgias eletivas que foram adiadas, não as de emergência, mas as eletivas que foram adiadas em função da pandemia. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, Sapir, sairá com um legado melhor desta pandemia. Não só em São Paulo, também em Minas Gerais, outros estados, no Brasil todo. Também sairão beneficiados. Todos os estados brasileiros melhoraram seu sistema público de saúde, as suas estruturas e também seus recursos humanos. É o lado bom de uma triste pandemia que levou a vida, neste momento, de quase 600 mil brasileiros, mas que deixa como legado uma estruturação pública de saúde muito melhor para atender, principalmente, sabia, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Só para finalizar aqui, deixar um detalhe, tem muita gente mandando aqui, elogiando o senhor, outros xingando o senhor, dizendo que não tem terceira via, que não sei o quê, que todo mundo é ladrão, que só o Bolsonaro que serve e tal. O que eu queria só colocar é que é o seguinte: com toda a grana que São Paulo tem na mão desse senhor que está aí falando com todo mundo hoje, você não viu um caso de corrupção durante a pandemia referente ao estado de São Paulo, enquanto outros estados, posso citar, ontem foi denunciado, não foi ainda já decidido, mas foi denunciado o governador das Amazonas por ter feito lá alguma falcatrua com dinheiro. Em São Paulo sequer teve alguma, dá uma olhadinha ali que parece que ele pagou mais caro do que poderia e tal. Então só isso aí, meu pai já dizia quando vivo, né? Ser honesto não é mais nada do que obrigação, mas nessa meio político sujo, infelizmente, que alguns acabam atrapalhando a idoneidade de outros, a gente tem que dizer sim pela grana toda que São Paulo tem e não teve uma vírgula para se falar de corrupção. Parabéns, viu, o governador? Vou contrariar meu pai aqui, vou parabenizar quem é honesto. Olha, obrigado por esse reconhecimento, obrigado por você ter observado isso. São Paulo tem um orçamento em exercício de 245 bilhões de reais. Terá um orçamento para o ano que vem de 280 bilhões de reais. São valores muito robustos. Nós não tivemos aqui uma denúncia, um caso, uma circunstância de corrupção no nosso governo. Felizmente, porque aqui, primeiro, não se rouba, depois não se deixa roubar. E aqui jamais os fins justificam os meios. O Partido dos Trabalhadores, o PT, não quero aqui lançar a dissídia, mas eu recentemente, numa palestra que fiz, disse, quando me perguntaram aqui sobre este tema, eu disse: aqui em São Paulo os fins não justificam os meios. Fazemos políticas públicas para os desempregados, os vulneráveis, as pessoas com deficiência, aqueles que representam as áreas mais frágeis da sociedade civil em São Paulo. Mas para fazer isso você não precisa roubar. Assim como para governar, você não precisa fazer rachadinha e nem ensinar os seus filhos a fazerem rachadinha. Rachadinha é crime também. Roubar o dinheiro público é crime. O dinheiro da Petrobras, de uma estatal, de uma secretaria, é crime. Roubar o dinheiro público contratando pessoas para obter delas 90% do que ganham porque não trabalham, isso também é crime. É possível fazer política com honestidade. Olha, eu vou citar aí o caso de Minas, o Medioli, que eu conheço mais de perto, que as nossas origens são também da atividade empresarial. Ele tem um orçamento gigantesco, foi reeleito como prefeito da sua cidade. Não tem uma acusação, não tem uma investigação e vem produzindo um governo eficiente e também dedicado e operoso aos mais pobres e aos mais vulneráveis. Nem por isso se justifica a utilização inadequada e condenável de falcatruas ou uso irregular de dinheiro público. Então, viva sim, como você lembrou, aqueles que são honestos, que são decentes, que praticam bons governos sem roubar o dinheiro público. Muito obrigado, governador João Dória Júnior, um excelente fim de tarde para o senhor e quero vê-lo sim pessoalmente dia 1º aqui nas Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, Sapir, obrigado a você pelo carinho. Eu vou falar com a sua fã, a Márcia Franco, que está aqui ao meu lado, ela é sua admiradora. Você está devendo um almoço para ela, porque ela me falou antes da nossa entrevista, ele ficou aqui, o Sapir. Marcos Sapir. Ela te adora. Você está devendo um almoço para ela. Estamos sim. Na próxima eu vou aí.